Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Hoje recebendo aqui a visita de um pesquisador ilustre que está fazendo parte de uma história fantástica, que são os 50 anos da empresa de pesquisa agropecuária do estado de Minas Gerais, a EPAMIG. Olha, tem uma história monstruosa, vai dar tempo da gente contar muita coisa não, mas o Reginério vai resumir um pouco aqui para mim. Eu quero primeiro agradecer Reginério Soares de Faria pela presença aqui no nosso ISTV Cidade para contar um pouco dessa história para nós. Muito obrigado por aceitar o convite, viu? O Paulo, eu é que agradeço, fico agradecido e muito honrado em estar aqui contando história, né? Eu, particularmente, eu tenho dito que ultimamente eu estou na fase agora de contar história, né? É verdade. Ó, vamos começar com o seguinte: de onde vem, onde nasceu Reginério Soares de Faria e como é que você chegou até a EPAMIG? Olha, eu nasci lá no... Eu sempre brinco que eu sou um verdadeiro pé de serra, né? Quando eu era criança, quando me chamava de pé de serra, era pejorativo, né? Hoje eu tenho orgulho de dizer que era um pé de serra. Eu nasci lá na cidade de São Roque de Minas, no pé da Serra da Canastra. Onde está a nascente do Onde está a nascente do Rio São Francisco, né? Por acaso eu vivi minha infância lá na nascente do Rio São Francisco. Na época era uma propriedade do meu pai, né? Que era uma fazenda no alto da serra, né? Lá sempre tinha a terra era bem na nascente mesmo? Isso. Onde está a nascente? A sede da fazenda, de uma das fazendas do meu pai na época. Eu sou filho de produtor rural, nós somos 11 irmãos, a família grande, né? Então vivi minha infância lá naquele espaço, né? Eu não esqueço um fato que aconteceu quando eu entrei na escola, né? Eu estava no 2º ano primário. A professora sempre tinha o hábito de perguntar, dando aula de geografia, né, dos pontos importantes lá da região, né? Eu era uma criança muito tímida, que nunca tinha abrido a boca dentro da classe, né? E a professora fez uma pergunta, né? Perguntou assim: aonde que nascia o Rio São Francisco? Foi a primeira vez que eu abri a boca e eu todo pomposo respondi: lá no Chapadão do papai, né? Isso virou brincadeira, chacota na época. Eu tenho muito orgulho de relatar esse fato, né? E vivemos a minha infância lá, na cidade de São Roque de Minas. Fui vaqueiro, fui candeeiro de carro de boi junto com meu pai. E lá em São Roque só tinha até o ginásio, né, que é a 8ª série. Aí eu tive que sair da cidade, né, ainda com 13 anos de idade, para estudar no colégio agrícola, numa cidade lá próxima, em Bambuí. Né? Certo. Então me formei lá no colégio agrícola de Bambuí e depois fiz um concurso, né? Foi quando estava iniciando o movimento da pesquisa aqui no Cerrado, né? A criação, o fortalecimento da EPAMIG. Eu fui selecionado num concurso e quis o destino que eu vim cair aqui na cidade, trabalhar aqui na cidade de Uberaba, aqui na EPAMIG. E veio para mexer com o Cerrado. Exatamente, né? Na época, a EPAMIG, que ela foi fundada, a precursora da EPAMIG foi o Alisson Polinelli, que criou o Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais em 1972, que inspirou depois a criação da Embrapa, né, em 1973. Em 1974, esse programa, o Pipaim, foi transformado em EPAMIG. Foi a grande expansão da EPAMIG, num concurso que a gente fez. Aí eu fui escalado para vir trabalhar aqui na cidade de Uberaba, na época, trabalhar com pastagem, né, que tinha um grande programa aqui de desenvolvimento do cerrado, né, tanto da introdução da cultura da soja e também o pró-cerrado, que era um programa de desenvolvimento de pastagem, né? E eu especialmente vim trabalhar nesse programa de pastagem, mas convivi inicialmente também com outros colegas no grande feito que foi a viabilização da cultura da soja aqui no Cerrado, que iniciou na década de 70 pela EPAMIG, juntamente, principalmente com a Embrapa, que transformou essa região aqui no grande celeiro de produção de alimentos e energia do Brasil
do Brasil Central, nessa região, e hoje o Brasil é um grande exportador de alimentos, que até naquela época era importador de alimentos. Nós temos muito orgulho de ter participado dessa evolução, dessa história. Agora, Reginério, a história da EPAMIG, ela, nos últimos anos principalmente, né, se confunde com parcerias diversas aí, a Embrapa que você citou, né, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, as entidades, né, como a BCZ, as universidades, enfim, todo esse aparato aí que nós temos, tecnológico e do poder público, né, que se dedica à pesquisa para a melhoria da produtividade, da produção de alimentos. Você, nessa sua convivência aí, né, chegando aí aos 50 anos, que vão ser comemorados no ano que vem, 2024, da EPAMIG. Você, como é que você encara o desafio de fazer pesquisa hoje? Nós temos hoje o desenvolvimento tecnológico de novas tecnologias, né? Havia naquela época, 4, 5 décadas atrás, uma tecnologia que era importante, né, para aquele momento. Hoje nós temos um avanço fenomenal, né, da pesquisa acadêmica e tudo mais. O que você vislumbra, assim, no campo da pesquisa agropecuária? Nós já fizemos tanta coisa, né, já vimos tanta coisa acontecer na EPAMIG. O que você vê nesses próximos passos para a gente continuar com essas pesquisas e desenvolver o agro, desenvolver através da pesquisa científica? Olha, eu sempre digo, né, o processo de desenvolvimento de tecnologia, ele é dinâmico e ele é infinito, né? Eu me lembro muito bem quando a gente aportou aqui em Uberaba, com a criação da EPAMIG na década de 70, né? O Alisson Paulinelli teve uma grande visão que antes, dando um exemplo aqui especificamente de Uberaba, a Fazenda Modelo, a Fazenda EPAMIG, onde está a sede da EPAMIG, ela foi fundada na década de 40 pelo presidente Getúlio Vargas, inicialmente com o objetivo de fomentar a criação do gado zebu, especificamente mais a pecuária, né? Ele frequentava muito Uberaba. Isso. Na época. E naquela época, o que foi feito? Foi se buscar tecnologia nas regiões desenvolvidas do planeta, nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, o que se implantou ali? Uma tecnologia que era para gado europeu, lá da Europa, que é um clima temperado, trouxe essas instalações, o manejo, e colocou ali o gado zebu, né, que é de região de clima tropical. Da mesma forma, as plantações, era tudo focado, partindo do princípio que existia tecnologia no mundo desenvolvido, que ela poderia ser utilizada aqui. O grande mote que aconteceu, coincide quando eu entrei na EPAMIG, que foi criado o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e o Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária, a EPAMIG, na década de 70, pelo nosso saudoso Alisson Paulinelli, que nos deixou recentemente. Fica aqui a minha homenagem de reconhecimento a esse grande líder. Então, que partiu do princípio de desenvolver tecnologia para as condições tropicais, né? E o Brasil foi pioneiro nisso. Hoje, nós somos um grande exemplo de tecnologia para as regiões tropicais do planeta, né? Que transformou essa região em grande produtora. O grande desafio, por exemplo, inicialmente, quando nós aportamos aqui a EPAMIG, a Embrapa, o nosso desafio era viabilizar a produção agrícola no Cerrado, né? Eu falo que nós fizemos isso com muita competência, mas naquela época o foco era só produção e produtividade. Não se preocupava com a questão ambiental, com a questão sustentabilidade, com a questão econômica, né? Inclusive eu escrevi a minha dissertação de mestrado no ano 2000, que eu trato do desenvolvimento do Cerrado, e peguei como área de estudo o município de Uberaba, né? Eu relato muito bem isso, o que foi que aconteceu de certo e de errado sobre a ótica da sustentabilidade. Me lembro muito bem que no ano 2000, quando eu comecei a tratar desse tema, era um tema muito novo ainda aqui no Brasil, que eu fui buscar uma revisão da literatura internacional. As pessoas se confundiam muito. Quando se falava em sustentabilidade, as pessoas pensavam que era só meio ambiente, né? E, na realidade, foi um grande avanço
eu digo que esse trabalho que a gente fez, que eu escrevi no ano 2000, serviu até de argumento para redirecionar o processo de pesquisa. Por exemplo, hoje a IPAMIG, o nosso desafio, nós estamos focando nisso, é desenvolver tecnologia dentro da ótica da sustentabilidade, que nós chamamos de tecnologia sustentável, né? Na qual você considera, no mínimo, 3 pilares, né? O ambiental, o econômico e o social, é que dá sustentabilidade a qualquer iniciativa, a qualquer processo. Você tocou num ponto interessantíssimo, porque as pessoas confundem mesmo. Quando você fala em sustentabilidade, é evidente que você precisa também preservar o meio ambiente, mas não só, né? Você tem que ter uma tecnologia que tenha a mente, né? Os olhos voltados para um processo duradouro, né? Exato. Eu sempre, no início, a gente dava como exemplo, né, o que se você considera sustentável, né? Para ser sustentável tem que ter no mínimo 3 pilares, né? A gente dá muito um exemplo de um banquinho, um tamborete, né? Isso. Que ele tem que ter no mínimo 3 pernas para ele parar em pé. Quer dizer, uma perna é do desenvolvimento ambiental, a outra do desenvolvimento social e a outra do desenvolvimento econômico. Então tem que ter no mínimo 3, senão não para em pé. Então a tecnologia... Tira vai ficar capenga. Vai ficar capenga, né? Então, quando você fala em sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, você está querendo dizer exatamente isso. Tem que ter, no mínimo, esses 3 pilares, né? As pessoas costumam acrescentar até mais um, quer dizer, por exemplo, a sustentabilidade cultural também, né? Eu dou muito exemplo, essa questão cultural, só para dar um exemplo, que nós tentamos implementar a pesquisa de algodão aqui na região de Uberaba, não tivemos sucesso porque aqui o pessoal não tem cultura de plantar algodão, por exemplo, né? Mas esse é o grande desafio e hoje o foco da IPAMIG, nós estamos trabalhando, é exatamente as tecnologias sustentáveis, né? Nós temos um grande exemplo aqui em Uberaba, do nosso programa de seleção do gir leiteiro, né, que hoje é referência nacional, que é uma tecnologia sustentável, né? Por exemplo, é um rebanho adaptado às condições aqui de trópico, né, com alimentação rústica, que você vai conseguir produzir leite, produzir carne com baixo custo, com pastagem, Estamos né? falando de leite a pasto, né? De leite a pasto, né? Então você não tem a necessidade, quando você parte para um gado europeu, que você tem que gastar energia para refrigerar o ambiente, você tem que dar ração de grãos, né? Deixa os grãos para alimentação humana, por exemplo, né? Para alimentação de outros, que não é o caso da bovinocultura. Então, e hoje a IPAMIG nós estamos focados dentro dessa linha, né? Estamos com um programa aqui na IPAMIG, né? Inclusive com o nosso colega, o atual chefe lá, o Dr. Fernando, né? Desenvolvendo tecnologia de integração lavoura, pecuária e floresta, focando principalmente um fato que depois que desbravou esse cerrado aqui, que implementou-se muita lavoura, muita cultura de soja, milho e também muita cultura de pastagem, né? A IPAMIG, nós tivemos um papel fundamental, por exemplo, na introdução do capim braquiária, né? Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz como técnico agrícola na época de pastagem, né? A introdução do capim braquiária, né? Os primeiros pés de braquiária foram plantados aqui na Fazenda Modelo, ainda no final da década de 60, início da década de 70. E hoje nós temos uma gama de pastagens degradadas na região do Brasil inteiro, que você hoje tem que desenvolver tecnologia para recuperar essas pastagens, para se tornar sustentável e também parte dessas pastagens degradadas ser transformada em agricultura, com sucessão de cultura, plantio de safra, mais safrinha, né? E com técnicas como o pastejo rotacionado, que é uma coisa interessante também, né? O Reginélio, que faz um uso racional, né, da pastagem, né? Exatamente, né? Eu costumo dar um exemplo, né? Isso está relatado na história, né? Quando se criava gado aqui antes do advento da pesquisa, né? Aqui nessa região do Cerrado você usava o cultivo, o manejo do fogo, né? Como usava lá na Serra da Canastra também, lá na minha infância, né? Que você migrava o rebanho
essas áreas, fazia-se as queimadas, né? E naquela época você gastava 10 hectares para você criar um boi, criar uma vaca, uma unidade animal, né? Uma loucura. Hoje, com a tecnologia que nós temos, nós invertemos, né? Nós criamos 10 unidades animais, 10 vacas ou 10 bois uma área bem menor. Em 1 hectare, né? Isso tudo é fruto de desenvolvimento de tecnologia, de otimização do processo de produtividade num espaço bem menor, né? No entanto, que aqui em Uberaba, né? Eu estava relatando para você a história da Fazenda Modelo, Fazenda Experimental Getúlio Vargas, Isso. que na época era uma área total de 1.000 hectares, né? 200 alqueires, né? Hoje nós já demos outras utilizações para aquele espaço, né? A tendência hoje tem lá implantado a Faculdade de Zootecnia e Agronomia, né? Isso. Tendo passo a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o Parque Tecnológico, né? Isso. E estamos vislumbrando, né? Para continuar preservando aquele espaço, de viabilizar o Museu Nacional Sustentável, para relatar ali todo o processo de desenvolvimento da agricultura, da pecuária no nosso Brasil. Esse é um primeiro de uma sequência de papos que a gente vai ter aqui no ISTV Cidade, com reportagens aqui na mesa e também externas para falar sobre esse tema. Está combinado? Combinado. Muito obrigado pela sua presença, então, aqui no ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Essa semana completamos 90 dias de funcionamento da nossa unidade de pronto atendimento pediátrico. Para mim, que sou mãe de 3 crianças, foi a mão na roda, me ajudou muito. Ajudou bastante com essa abertura do hospital regional. Antigamente, como só tinha o hospital da criança, era muito sobrecarregado. A gente chegou ontem, assim que a gente chegou, a gente já passou pela recepção, já foi para triagem, já atenderam a gente, foi super rápido. Achei bastante interessante, né? Foi a minha primeira experiência aqui no hospital, do atendimento, achei rápido e super eficiente também. Todas as vezes que eu vim aqui, o horário de espera é ótimo. Eu me sinto muito bem, tem a sala de brinquedo que meu filho consegue interagir para não ficar entediado. Hoje nós estamos atendendo uma média de 90 pacientes dia. Nesses últimos 90 dias aí, acabou que desafogou bem, né, os serviços que já existiam. Prefeitura de Uberaba. Agora é avançar. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Voltamos com o ISTV Cidade para falar sobre mais uma etapa do Programa de Assistência aos Produtores Rurais de Corte e de Leite. O sistema FAENG traz novidades em parceria com os sindicatos rurais da região. Confira os detalhes na reportagem. Temos novidades agora para os produtores rurais da região, os pecuaristas de leite, pecuaristas de corte. A gente vai estar iniciando a assistência técnica e gerencial com mais 30 produtores na pecuária de corte, 30 produtores na pecuária de leite. Aqui em Uberaba temos oportunidade também para o município de Santa Vitória, o município de Comendador Gomes. Aquele produtor que tiver interesse em estar recebendo essa assistência técnica gratuita por 24 meses, onde que um técnico de campo, especialista, um agrônomo, um veterinário, um zootecnista,
vai fazer visitas mensais nessas propriedades para auxiliar o produtor tanto na parte técnica, com recomendações técnicas, quanto em gestão, uma produção sustentável, levando treinamentos. São mais de 400 tipos de treinamentos que o sistema FAENG-SENAR oferece aos produtores rurais por meio dos nossos sindicatos de produtores rurais, como o Sindicato de Produtores Rurais aqui de Uberaba, e também fomentando a sucessão familiar. Então, aqueles produtores que tiverem interesse podem estar buscando o sindicato rural do seu município. Na continuidade dos trabalhos, sempre é bom lembrar, né, além de serem gratuitos, o produtor pode, independentemente do curso que vai ser realizado, procurar sempre a entidade como é que funciona esse acolhimento. O sindicato ele está à disposição do produtor rural para oferecer, além dos treinamentos, além da assistência técnica, prestação de serviços, como a questão da emissão de notas fiscais, plano de saúde, seguro de maquinário, seguro de lavoura, de veículo, desconto em energia elétrica. Então, são diversos benefícios que o Sindicato de Produtores Rurais oferece aos produtores dos municípios. Nós mudamos de assunto para falar sobre uma exposição interessantíssima que ocorre na Agência Central dos Correios aqui em Uberaba. Trata-se da exposição Mãe Terra. A equipe ISTV foi até lá para conferir e traz mais esta novidade para você. Aqui a exposição aqui no Correio, ela é muito simbólica, né? Porque todos os quadradinhos vieram pelo Correio. Então todo o material, as cartas, as caixas foram entregues pelo Correio. Então é um momento especial, né, da exposição aqui na Agência Central dos Correios de Uberaba, porque a agência ela acolheu todos esses quadradinhos, né, acolheu todo esse material que veio de diversos territórios. Professor, nós tivemos a participação da comunidade também, estamos no novembro, né, mês da consciência negra. Eu soube que tivemos integrantes dessa etnia aqui participando, isso é legal também, a interação com a comunidade, né? Sim, não, realmente, Paulo. Ontem nós tivemos uma roda de conversa com os artesãos, né, nós tivemos aqui integrantes da Feira Negra que participou da roda de conversa, uma discussão a respeito do próprio artesanato, da produção do artesanato local, né? Então a Feira Negra teve uma participação muito interessante, outros artesãos também que trabalham com o barro, né? O Agmar, o ateliê da Moniquinha, né? Então assim, foi muito interessante a programação ontem, né? Nós fizemos uma roda de conversa aqui mesmo nesse espaço cultural da agência e assim, foi muito interessante. E eu quero frisar também que com a agregação dos artesãos faz parte do projeto UNARTE, né? Que é a universidade aberta ao artesanato, à artesã e o artesão. Então ontem a nossa roda de conversas simbolizou essa aglutinação, né, da UNARTE, né, que é essa universidade aberta ao artesanato, à artesã e o artesão. E as pessoas vieram para falar a respeito da produção do artesanato local, a respeito do que está sendo feito, a respeito de projetos futuros. Foi muito interessante nosso bate-papo ontem aqui na agência. Nós vamos encontrar uma união comunitária e solidária de mulheres, homens, crianças, pessoas de vários locais do mundo que partilharam, doaram quadradinhos bordados, se inspirando no tema da Mãe Terra. O projeto Cartografias Têxteis, ele nasceu, né, sob a coordenação de Portugal, da Teresa Essa e Ângela Saldanha, convidando coletivos e grupos de outros países, no total são 14, a abordarem, iniciou na pandemia em 2020, e nós estamos bordando em dimensões padronizadas 10 por 10 centímetros, baseado em 2 objetivos da ODS, da Unesco, de desenvolvimento sustentável. Então é uma forma de você sensibilizar e criar uma nova linguagem de contato com a comunidade que visita as exposições e também a pessoa ao bordar sobre essa questão da relação da natureza e da proteção dela. Tá? Importante colocar que são pessoas que, bordadeiras ou não, ou que até experimentaram o bordado na primeira vez aqui na exposição. Por exemplo, o ciclo de oficinas que nós ofertamos aqui
em Uberaba, que era Bordar para Abraçar a Mãe Terra, que depois o professor Alberto vai explicar melhor, que foi integrado ao programa Interfaces entre Artes, Ciências e Matemática. Então ela vai encontrar isso. Cada estandarte, né, esse conceito de estandartes, nós realizamos no coletivo São Paulo Minas, baseado num elemento que fosse também forte na cultura aqui mineira, que a pessoa também encontrasse algo de Minas Gerais nesses bordados, tá? Para abraçar os bordados foram os estandartes. Participaram bordadeiras de grupos da região, no total são 11 grupos que participaram da região, tá? Entre artesãos e bordadeiras, e também tem alunos de universidade, alunos do ensino fundamental 2, desses vários pontos. Cada estandarte tem um código do QR Code, que a pessoa pode acompanhar um pouco da história daqueles bordados que estão ali. Olha, uma exposição como esta é realmente interessante e valoriza um prédio que é tradicional aqui em Uberaba. O ISTV Cidade agora fala sobre uma notícia que circulou fortemente no fim de semana. A prefeita Elisa Araújo anunciou a demissão do presidente da CODAL, José Valdir de Souza Filho. José Valdir será substituído pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Rui Ramos, que assume com a missão de tentar segurar o custo do fornecimento de água que tem desgastado a prefeita Elisa Araújo. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.